está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Zagueiro Marlon fala do retorno ao Icasa e analisa derrota para o Pacajus pela Fares Lopes. Volante do Campo Grande fala sobre o foco do time para jogo diante do Anjos do Céu. Ceará tem o pior ataque do retorno do Brasileirão da Série A. Fortaleza embarcou para BH com 2 desfalques para o jogo de sábado. Ferroviário busca nome de novo treinador para a temporada de 2023. Imprensa brasileira que vai à Copa do Mundo entrevistou o Tite hoje internamente em comissão técnica da seleção brasileira. E ainda, um jogo movimenta o futebol pelo Brasil hoje pela Série B. 18:05. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. A segunda etapa do projeto Vestindo Esporte da Prefeitura de Juazeiro do Norte entrega novos kits de uniformes esportivos. Só nessas 2 etapas do projeto já foram entregues 83 kits para equipes de futebol amador, futsal, vôlei, handball, basquete e arbitragens. A iniciativa contempla as principais associações desportivas do município, como Cadescor, ACA Juno, Liege e Ajuaf. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Vale Esportes é futebol de primeira. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Madeira pra construção, é Madeireira Beira Rio. Material de construção, é Madeireira Beira Rio. Menor preço da região, é Madeireira Beira Rio. Melhor forma de pagamento, é Madeireira Beira Rio. A entrega mais rápida da cidade, onde você constrói com muito mais facilidade. Vai construir ou vai reformar, confira os nossos preços antes de comprar. Madeireira Beira Rio tem o menor preço, vende no atacado e no varejo. Na estrada Juazeiro do Norte a Barbalha, número 4252, ao telefone 3512-5007. A Comercial ZM sai na frente mais uma vez e lança sua campanha de produtos Steel. São preços imbatíveis em toda a linha de motosserras, roçadeiras, pulverizadores e muito mais. Concessionária autorizada Steel há mais de 14 anos, a Comercial ZM está pronta para lhe atender com mão de obra especializada, acessórios e peças originais de fábrica. Então, pensou em máquinas Steel? Vem para Comercial ZM. Concessionária autorizada Steel na região do Cariri. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo
Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Viva mais viagens, viva mais vantagens, viva Guanabara! Com o programa Viva Fidelidade é assim. Ao comprar passagens na Guanabara, você ganha pontos que podem ser trocados por novas viagens e produtos. É só acessar vivafidelidade.com.br, fazer seu cadastro e aproveitar todos os benefícios. Embarque na Guanabara com Viva Fidelidade. É mais conforto, segurança e vantagens para você. É Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Delton Boa noite, galera. Um abraço pra você ligado aqui no programa Vale Esportes, o timaço da Vale FM. Quem está ao nosso lado nesta quinta-feira é ele, grande João Filho. Boa noite, JF. Boa noite, Delton. Um abraço pra você. Boa noite a você que nos acompanha pelo timaço da Vale FM. Aqui estamos, mais um programa com informações do nosso futebol. Você assistiu ontem a primeira partida da final da Copa do Brasil, João Filho? Ainda peguei uma parte do segundo tempo quando cheguei em casa. Fiquei aqui na emissora até às 11 horas. Não viu o jogo todo? Não vi. Vi os melhores momentos, podemos dizer assim. Vi o Flamengo com mais possibilidades de gol, teve mais oportunidades, pelo menos nos lances que eu vi. A polêmica que o Davi Luiz chegou a fazer o gol, mas faltou energia lá lá em Itaquera, né? O estádio caiu a luz, foi restabelecido, mas aí o gol acabou não sendo validado. E a polêmica do pênalti, né? O Corinthians reclama de um pênalti. Na minha opinião, foi pênalti. O zagueiro do Flamengo utilizou o recurso da mão, ele usou o braço, na minha opinião. O pênalti, na minha opinião, aconteceu, mas o árbitro não viu dessa maneira. Tem alguma coisa definida, João Filho, pra você? Não. Pra mim a decisão tá aberta. A decisão tá aberta? Tá. Decisão Corinthians tá aberta. tem time pra ganhar lá? Tem sim. Tem. Claro que o fator do Flamengo jogar no Maracanã, com muito mais torcida ao seu lado ali, torcendo, incentivando, é um fator que faz a diferença, isso é inegável. Mas o Corinthians, se chegou na final da Copa do Brasil, é porque tem qualidade também. Valeu, João Filho, trazendo a opinião dele, é que ontem aconteceu nessa primeira da final da Copa do Brasil, mas semana que vem tem a grande decisão. Jogo da volta no Rio de Janeiro, entre Flamengo e Corinthians. Primeira partida foi 0-0, placar sem gols ontem. Lá na Arena, Neoquímica Arena, né? Lá na Arena do Corinthians, lá em São Paulo. Vamos falar de quem agora, João Filho? A gente fala do Icasa, que ontem esteve em campo, mas lamentavelmente perdeu para o Pacajus. E agora o pensamento é vencer o Floresta, né? Porque se quiser ter possibilidades ainda de seguir com chances de título, o resultado que interessa domingo são os 3 pontos. Estou certo disso, Luiz Vilar? Boa noite. Está certíssimo, JF. Boa noite, Delton, e pro ouvinte que sintoniza a Vale FM. O Icasa só tem que pensar na vitória, tanto contra o Floresta, como também contra a equipe do Maracanã. Jogo que acontece no outro fim de semana, também em um domingo, na Arena Romeirão. A gente espera que essa fase ruim possa passar em 3 jogos pela Taça Fares Lopes. Foram 2 derrotas e apenas uma vitória. Vitória esta que aconteceu no último domingo contra o Guarani de Sobral. Mas enfim, João Filho, logo após a derrota ontem para a equipe do Pacajus pelo placar de 3-0, a equipe voltou para Juazeiro do Norte, chegando por volta das 3 da manhã.
manhã. Agora à tarde, aqui no CT Praxedão, os jogadores que atuaram os 90 minutos fizeram um trabalho regenerativo. Para os demais, foi realizado um trabalho técnico-tático sob o comando do Leandro Campos, com o campo reduzido. E nós aproveitamos para conversar com um jogador que está retornando ao Icasa. Ele passou por aqui na Série D e agora voltou para disputar essa Taça Fares Lopes. Estamos falando do zagueiro Marlon, ele que tem 29 anos e ontem já estava à disposição do técnico Leandro Campos ali no banco como uma opção. Após a Série D, ele voltou para o Rio de Janeiro, que é a sua terra natal, foi para a equipe do América, mas acabou não permanecendo e agora, com esse novo convite do Icasa, ele retornou e ele destaca como é que foi esse contato para que ele retornasse ao Icasa e também faz uma análise do que viu ontem contra a equipe do Pacajus. Boa noite a todos. Para mim, motivo de muita alegria estar voltando aqui a jogar no Icasa. A gente foi desclassificado da Série D, ficou com um gostinho meio ruim, pela situação que foi, pelo jeito que foi, a gente tinha condições de poder classificar o time, colocar o Icasa no lugar melhor na competição e infelizmente a gente não conseguiu. Então, eu tive para mim um dever de voltar e tentar conquistar alguma coisa com o Icasa e o Fabiano me ligou e eu fiquei muito feliz por eles confiar no meu trabalho e dar prosseguimento aqui no campeonato. O Marlon, logo após a Série D, você inclusive foi para o Rio de Janeiro, para a equipe do América, mas não permaneceu. Como é que foi essa passagem por lá? Eu sou do Rio, né, natural do Rio, e lá tive uma proposta do América e eu estava treinando com eles nesse período que acabou o Campeonato Brasileiro. Estava treinando com eles lá e acabou que eles não deram prosseguimento no campeonato, né? Foram desclassificados e eu não prossegui com o América. Então, nesse período aí eu não tive nada e o Fabiano me ligou, a gente conversou e eu estou de volta aqui. Ontem você já esteve no banco no jogo contra a equipe do Pacajus. O que é que deu para analisar, mesmo perdendo pelo placar de 3-0, Marlon? Bom, pelo que eu vi, é uma equipe que jogou bem, cara. A gente teve muito volume de jogo, apesar pelo placar elástico que teve, né? Quem vê de fora, quem não viu o jogo, vê que a gente jogou mal, mas acho que a gente não jogou mal, eles tiveram a oportunidade e fizeram. A gente tivemos uma dificuldade muito grande em fazer os gols, e eles foram muito felizes, fizeram os gols e por isso o placar elástico. Mas eu acho que a equipe teve um volume muito bom de jogo, mandou no jogo, teve posse de bola. E isso foi muito bacana. Claro que a expulsão dificultou um pouco mais pra gente também. Mas agora é esquecer o que passou e focar agora no próximo jogo aí. Muito bem, ouvimos as palavras do zagueiro Marlon, já destacando, né, o que viu dessa equipe do Icasa ontem. Ele que ainda não havia vindo para Juazeiro, Delton e João Filho, ele tinha vindo do Rio de Janeiro, mas não pisou em Juazeiro, só hoje mesmo que ele fez o primeiro trabalho com a equipe do Icasa. Esperamos que ele possa repetir as boas atuações que teve durante a Série D e ajudar a equipe do Icasa a melhorar dentro da competição. Ontem foi o dia de estreia de outro jogador, né, do Diogo Pereira, o meia de 32 anos, que também atua como atacante. Esse sim chegou a entrar em campo, mas por poucos minutos ali no segundo tempo. Esperamos que ambos possam ter boas atuações e a equipe do Icasa vai precisar ainda mais de ajuda, de novas contratações para o prosseguimento da competição, viu, João Filho e Delton? O discurso do zagueiro que eu sou obrigado a discordar, Delton. Como é que você manda no jogo e você toma de 3-0? Você tem volume de jogo. Para mim, o que importa, claro, que o time tendo bom desempenho, questão tática, questão técnica, mas o resultado é o que vale. No final de jogo, qual foi o placar no final de jogo? 3-0 para o Pacajus. Então, por favor, o Icasa não mandou nesse jogo. Para tomar de 3-0, eu, sinceramente, sou obrigado aqui a discordar das palavras do zagueiro Marlon, que ontem estava no banco. Tomara que possa melhorar o desempenho para o jogo contra o Floresta, porque ontem o placar diz tudo, Delton. Eu preciso confessar que não assisti todo o jogo, né? Eu estava em horário de trabalho, enfim, não tive, eu estava cuidando de alguns afazeres profissionais e não pude acompanhar, mesmo sendo um feriado, eu não pude acompanhar o jogo por completo. Eu vi alguns trechos da partida, estava, enfim...
Não pude acompanhar por completo, mas ouvi tanto do Aloísio como do Marco Valério, que estiveram na transmissão, que eu mais ouvi do que vi, né? Estava trabalhando ali, cuidando de algumas situações nossas, né, de trabalho, e ficava mais ouvindo do que vendo, né? Então, não consegui, assim, entender que a nossa transmissão, e o Aloysio e o Marco disseram isso reiteradas vezes, que o time não conseguia apresentar um bom futebol, e eu vi 2 discursos de ontem para cá, que é justamente o contrário, né? Tanto do treinador como do atleta aí, que diz, colocando dessa posição. A verdade é que o time tomou de 3, perdeu, não pontuou, e tem que pensar agora no jogo de domingo. Precisa vencer a partida, né? Precisa buscar o resultado. O que o Icasa precisa agora é de uma reabilitação na competição. Tem uma sequência de dois jogos em casa. E se quer brigar por essa vaga de fato, como o treinador ontem chegou a citar, né, que está muito confiante, que vai buscar o título do Icasa, e ele mesmo é quem precisa ter de fato mais confiança do que todo mundo para trabalhar com o seu grupo, para motivar o seu grupo, motivar os atletas. Porque é o comandante, né? Precisa pensar em vencer e esperar, né, que o Icasa consiga superar suas dificuldades existentes e consiga um bom resultado no próximo domingo diante da equipe do Floresta. Esse discurso desde ontem possa ir para a prática, porque o discurso é de ter jogado bem, mas como é que joga bem e o resultado não vem? Sinceramente, eu não consigo entender. O jogador precisa parar de tentar colocar isso na cabeça do torcedor. Torcedor que viu o jogo sabe que o time, infelizmente, não jogou bem e o resultado foi desfavorável, não é isso, Vilar? É verdade, JF. Infelizmente o Icasa não conseguiu apresentar um bom futebol, foi bem diferente do que havia apresentado para o seu torcedor diante do Guarani de Sobral. Enfim, foram apontadas algumas questões, como a do gramado, e também de não saber muitas informações sobre a equipe do Pacajus, mas eu acho que tudo isso cai por terra quando a gente analisa realmente o desempenho do Icasa em campo, JF, dos jogadores, né? O desempenho de cada um individualmente. Realmente não era o dia do Icasa, não fez por merecer, e ficou aí esse placar de 3-0, e eu acho que ainda poderia ter sido pior, mas vamos deixar pra lá esse resultado e agora pensar no jogo contra o Floresta. Só pra gente finalizar, JF Delton, atualizando, o atacante Anderson Lessa segue tratando no departamento médico o seu estiramento, ele que teve um problema, né, na panturrilha esquerda, não deve ainda reunir condições pro jogo de domingo. O Davi foi expulso e agora o técnico Leandro Campos vai ter que buscar alguma estratégia para poder preencher o vazio desses 2 atletas. Tem aí o Alan Vitor, que ontem não chegou a entrar em campo, e também o Diogo, que chegou, atua como meia, mas também atua como atacante, como centroavante, e pode ser uma opção para o técnico Leandro Campos. Valeu, Aloysio, trazendo as primeiras informações do time de casa do Verdão do Cariri aqui no programa Vale Esportes. A hora para você, 18h22, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, João Filho. Quer comprar o seu Chevrolet 0 km? O que é que você precisa fazer? Tem que ir na Novo Rio amanhã cedinho, conversar com o Roberto, com aquela equipe da Novo Rio, para você fechar um bom negócio e sair de Chevrolet 0 km. Bom, deixe-me falar também da pizzaria e hamburgueria Oval. Tem promoção sempre toda quarta-feira. Na compra da Pizza G, você ganha um refrigerante de 1 litro. Na compra da Pizza GG, vai ganhar um refrigerante de 1,5 litro. Além da pizza, você pode saborear também o X-Val, esfirras, lasanhas, Beirute. Está aberto, é só você confirmar o seu pedido pelo 98842-9514. Pois é, meu caro João Filho, em nome também de Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Presta só atenção. Você está a fim de comprar a sua moto Honda 0 km? Vai para Ares Motos. Você vai encontrar lá a melhor negociação para você sair de moto Honda 0 km. Tem moto seminova com aquele preço espetacular para você, com a melhor condição na Ares Motos. Aí você compra a sua moto Honda 0 km 97 de entrada ou seminova, que você pode comprar até com 0 de entrada lá na Ares Motos. Então vai amanhã cedinho conversar com a rapaziada da Ares Motos.
Bom, a gente fala também do Colégio Compasso, matrículas abertas para 2023. Faça a matrícula do seu filho no Colégio Compasso, que fica na rua Odilon Gomes 474, no bairro Tiradentes, aqui na cidade de Juazeiro. Mais informações pelo 35710531. Colégio Compasso, traçando o melhor futuro para o seu filho. Só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos. Película de alta performance com 10 anos de garantia para você e elas são térmicas, é isso mesmo, Só Fumê Service. Para você, na rua José Marrocos, número 408, o telefone WhatsApp 988054899. Bom, deixe-me falar também da Águia Proteção, uma empresa líder no mercado de segurança eletrônica. Proteja o seu patrimônio. A Águia Proteção tem o que você precisa e procura. Tem cerca elétrica para você, a cerca espiral, garantindo mais segurança, motores para portão, câmeras de segurança, monitore sua casa ou comércio pelo celular, onde você estiver. E para facilitar, a Águia Proteção divide em até 10 vezes sem juros. Mais informações pelo telefone WhatsApp 993383629. Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada de sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortinas de vidros, box, espelhos, esquadrias em alumínio e portões em alumínio. Na Avenida Plácido Heraldo Castelo 320, o telefone WhatsApp 99812-5851. É o seguinte, hein? Na hora de comprar sua casa própria ou trocar por uma melhor, fale com quem entende do assunto. Daniel Victor é corretor de imóveis com mais de 15 anos de atuação. Bom, se for comprar terreno para investir ou construir, o corretor Daniel Victor é também um caminho seguro e tem uma dica muito bacana para você. Conheça o loteamento Terra Santa, no coração de Juazeiro. Mais informações, fala com o Daniel Victor pelo 99615-1864. Daniel Victor, transformando sonhos em realidade. Bom, mas se você é vendedor de joias ou quer iniciar seu próprio negócio, procure a Dourados, folheados com garantia e melhor preço do mercado. Porém, se você já é fabricante, quer banhar sua mercadoria com segurança, precisa conhecer a mais moderna linha para folheados do Brasil. Dourados Joias, transformando o seu sonho em realidade. Rua Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 99993-3031. A gente fala também da Comercial ZM, a concessionária dos produtos Steel para a região do Cariri. E continua a campanha de preços baixos para você das motosserras Steel pelo menor preço da nossa região. Dá um pulinho lá amanhã para você conferir na Avenida Padre Cícero, número 2370. O telefone é o 3511-9550. Churrascaria Mão de Vaca, para você aproveitar o melhor churrasco da região e aqueles pratos deliciosos que a Churrascaria Mão de Vaca oferece para você todos os dias no almoço e no jantar, além daquele atendimento espetacular. Eu disse Churrascaria Mão de Vaca. Anote o telefone aí para você fazer o seu pedido, 988657741, que você pode receber no conforto da sua casa também. Aquela deliciosa comida produzida pela Churrascaria Mão de Vaca. Bom, aqui no Timaço trabalhamos também com o oferecimento do Espaço Verde, plantas ornamentais e frutíferas, grama esmeralda, jarros, vasos de plantas e acessórios, tudo para o seu sítio ou jardim é no Espaço Verde, há 25 anos, atuando no mercado de plantas do Cariri, Avenida Leão Sampaio, número 1250, no bairro Lagoa Seca, o telefone é o 3571-3457. Mas se você está cansado de pagar contas absurdas de energia, a Gênesis Solar tem a solução. Faça seu orçamento sem compromisso. Condições especiais para você adquirir o seu sistema de geração de energia solar, financiamento 100% do seu projeto, a parcela fica equiparada ao que você paga hoje com a sua conta de energia. Você também pode pagar com o seu cartão de crédito em até 18 vezes. Gênesis Solar, chama no zap 981237956, fale com meu amigo Luciano Carvalho, deixa o sol pagar a sua conta de energia. E a gente fala também do Quintal Cariri, que apresenta essa quinta com a porção de camarão, aquele camarão gostoso, uma porção muito boa, viu? E por um preço especial demais, é no Quintal Cariri, sabor e diversão, música ao vivo, a sua bebida predileta, um atendimento sensacional. Mais informações 988111095, tem o Instagram também, o Instagram @Quintal Cariri, vai lá, vai conferir, você vai gostar. E você pode aproveitar também, se você está construindo, está reformando, dá um pulinho na Tacom Home Center. Você tem festival de tintas, você tem tudo para a sua obra, para a sua construção, com a melhor condição, atendimento espetacular
que tem na Atacom Home Center, a entrega mais rápida da cidade e toda a facilidade na hora de você pagar, meu amigo. Então, você já sabe, né, meu amigo? Tá precisando comprar para construir, vai para Atacom Home Center. Você pode comprar também através do Zap Atacom. 997-226744, fica na rua Doutor Mauro Sampaio, 939, na Lagoa Seca. Tá aberto agora, inclusive, fica até às 7 da noite, de 8 às 7 da noite, de segunda a sexta. Aos sábados, de 8 da manhã até às 4 da tarde. Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. Bom, no café do lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso da Panebon Pão Nosso. Pães produzidos de madeira semi-artesanal, com ingredientes selecionados da mais alta qualidade, o alto nível de higiene no seu processo de fabricação e entrega. Tem o pão hambúrguer, o pão de forma, o hamburgão, torradas, pão árabe, biscoitos e sequilhos. Tem a linha completa light para você também, é isto mesmo. E eu falo da deliciosa massa para pastel tasquinha, que é também um produto da Panebon Pão Nosso. Bom, meu caro João Filho, também trabalhamos com a Panda Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda, presenteios e produtos da Ramagem Couros, fábrica na Avenida Padre Nestor Sampaio 690, o telefone é o 3571-3758. Quem tá por aqui também com a gente é o Hotel Abuarama, a casa do caririense na capital cearense. Faça sua reserva pelo 0 operadora 85-3304-8900. Agora, João Filho, se seu celular apresentar um problema, o que é que você faz? Rapaz, o caminho certo é a melhor do Cariri, é a Fox. Se você quer comprar aquelas caixinhas de som, caixinha é uma forma assim, né? Mas tem de vários poderes, tem de vários tamanhos. Aquela né? JBL, Boombox, aquela grandona, certo? Aquela que você tem, que é... Onde é que compra? Compra na Fox. Você quer comprar iPhone, compra onde? Compra na Fox. Quer comprar qualquer smartphone, qualquer modelo, compra onde? Na Fox. E se você teve alguma dificuldade, de repente o nome foi pro SPC, aí você quer comprar no crediário, tá com dificuldade de crédito, onde é que tem crédito para você comprar? Na Fox. Essa Fox é demais, ó. Mano, né? A tudo. Fox do meu amigo Erlin. Tem Fox no Crato? Tem sim, Senador Pompeu 156. Tem Fox na Rua São Pedro? Na Rua São Pedro com Seminário. Tem na Padre Cícero? Com Santa Luzia. E tem no shopping? Tem sim, tá aberto agora inclusive. Eita, esse Erlinho danado. Eita cabra danada esse Erlinho da Fox. Erlinho que é. É, né? Parceiro de Belmarx. Agora me diz uma coisa. Madeira direto do Pará, qualidade, de onde tem? Madeireira Beira Rio. Eita, rapaz, e tem tudo pra construção também, né? Tudo. Esse Tiagão tá danado, tá na Madeireira Quer construir, tá construindo, reformando. Você economiza a madeira na é boa? A madeira é do Pará, meu amigo. É, meu amigo. É boa, de primeira. Lá do Pará. A entrega rápida. Tem pra ninguém não, né? Tem não. Tem não, né? Telha de russas. Telha de russas. Eita, esse Tiagão é danado, viu? Agora o cara quer comer um hamburgão agora, um suquinho de maracujá bem gostoso. Rapaz, não tem outra. Aonde? Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Mas o cara mora aqui por exemplo, aqui no Pirajá ali. Aí ele mora ali, tá na preguiça danada de ir lá pra passinha lá do Pio 12, lá no Baleia. O que é que ele faz pra comer esse hambúrguer? É muito simples. Tem o WhatsApp pra pedidos, 988380548. Aí o cara recebe em casa, vai receber tranquilamente na sua casa. Se o cara quiser aquele ketchup que ele faz lá, aquela maionese, pode pedir que vai junto? Vai tudo. Desse jeito? Desse jeitinho. E demora muito? Ligeiro? É só confirmar o pedido. Chega quentinho ainda. Confirmou o pedido, o entregador já tá na porta. Eita, rapaz. Então qual é o telefone? 988380548. Agora sapeca Baleia Burger, melhor do Cariri. Sapeca, ó. 18 horas e 32 minutos, 6h32, horas sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Você quer comprar o seu Chevrolet? Vai amanhã cedinho conversar com meu amigo Roberto, lá na Novo Rio, para você sair de Chevrolet 0 km. Quem está aqui, sentado já de frente, fazendo pressão, doido para falar, quem é? É ele, nosso amigo Anderson Luiz. Fala, Anderson. Sou o Joe, galera. Lembrei de Jane Batista agora. Jane Batista. Lembrei de Jane Batista. Jane Batista. Tu, olha, registrava logo, viu?
Começa assim. Boa noite pra você, Delton Sá. Boa noite, João Filho, a todos os ouvintes do Vale Esportes. Falar do time do Campusca, que tem no próximo sábado um jogo importante que já pode selar a classificação para a próxima fase do Campeonato Cearense da terceira divisão. Conversamos hoje à tarde com o volante alemão, que é um dos principais jogadores desse time, vem marcando poucos gols, e ele foi um dos jogadores que já marcou gol com a camisa do Campo Grande nessa terceira divisão. Lógico, existe um trabalho específico, Delton Sá, do técnico Eduardo, pensando justamente nessas finalizações. Inclusive essa semana ele deu prioridade a essa situação das finalizações, e ele é um jogador que chega muito bem, o volante alemão, é um jogador que sempre chegou muito bem no ataque, inclusive já marcou gol, e é um dos jogadores destaques desse time do Campusca nessa terceira divisão, e vai justamente conversar conosco sobre esse jogo diante do Anjos do Céu. Sabemos da importância dessa partida com a equipe do Anjos do Céu. Estamos focados, né? Trabalhando muito bem, com a cabeça já nesse jogo, para, Deus quiser, garantir a classificação. O jogo, teoricamente, é fácil, digamos assim, porque o Anjo do Céu tem apenas um ponto na competição. Mas o Campo Grande pode não só complicar a partida, como pode complicar a sua situação no campeonato. Sim, as pessoas estão falando que vai ser fácil, né? Entre aspas, mas a gente sabe da dificuldade da partida e a gente vai encarar o adversário como se fosse o primeiro da tabela. Aí, Delton Sá, um alemão que fala muito bem português. Viu, Delton Sá, falando justamente... Eu não disse nada, né, João? Fala fluentemente português. Mas você já olhou pra mim... Fluentemente português, mas é um bom jogador alemão. O alemão vem sendo destaque, vai ser um dos destaques desse time do Campo Grande. O Campo Grande que nos últimos anos conseguiu revelar grandes atletas, dentre eles está aí o Paulista, o Davi, tem outros jogadores. E eu acredito que dessa safra também, desses jogadores que estão jogando hoje a terceira divisão do Campeonato Cearense, deve sair alguns jogadores também que vão ter uma proporção maior no nosso futebol. Dentre eles eu acredito muito nesse jogador, que é o alemão volante. E parece ser uma posição que o Campo Grande tem trabalhado bem, né? Tem lançado aí no mercado. Porque teve aquele era Esaú, né? Esaú é da época do Anderson, do Paulista. Do Paulista, né? Do tem Davi. O Esaú também, então... o Paulista, agora você fala do alemão. Aquele era o Anderson Cachorrão, Esaú e Paulista, aquele meio campo, e Thiaguinho, o meio campo do time. Todos... do time. Aí o ataque era... Esse foi o time que ganhou a terceira divisão, que ganhou, né? a terceira divisão, que ganhou sim. a terceira divisão, que depois foi vestir a camisa do Guarani, né? Sim. A garotada que na época ganhou a terceira divisão com o time do Campo Grande. E assim, é muito interessante esse trabalho, ele precisa existir. O atleta não nasce pronto, ele vai se formando. E alguém tem que dar essa oportunidade, alguém precisa proporcionar, né? E o Campo Grande tem feito isso muito bem. Aliás, quando os nossos times se propuseram a esse trabalho, todos eles conseguiram revelar bons atletas. E eu não fico restrito ao futebol de Juazeiro do Norte. Eu me refiro a Crato, a Barbalha, a Campo Grande, a Guarani, a Icasa. Quem eu ainda não tive a oportunidade de ver fazendo ninguém foi o Cariri, que também tem muito pouco tempo de existência. Até agora não saiu ninguém da base do Cariri que você possa ter dito, porque o Cariri meio que mudou um pouco a sua filosofia de trabalho, buscando chegar à primeira divisão e não conseguiu o seu objetivo. Mas o Guarani, quando trabalhou base, revelou muitos bons atletas. Teve muita gente boa que saiu do Guarani. A última geração do Gilson foi muito boa. Sim. De bons atletas. Recentemente a gente tem o Wesley. Exato. Que estava até inclusive no... Que é o mais recente, Cariri, né? Do time do Guarani. O Icasa, quando quis e conseguiu, também revelou bons atletas. Jacaré tá no Jacaré Bahia. Foi um dos últimos, Sim. Né? Então, quer dizer, teve bons atletas que saíram. Campo Grande, nós citamos alguns deles aqui. O Crato também relevou. O Davi, por exemplo, está lá no Guarani de Sobral. É um dos mais recentes, né? Tem o Arthurzinho. Aliás, Davi não, Arthur, né? Desculpa, eu troquei, porque o Davi é o do Campo Grande. Mas o Arthur, que está lá no time do Guarani de Sobral, né? Barbalha, a gente nem conta. É tanta gente que o Barbalha revela a cada ano, né? Então, eu acho que esse trabalho ele precisa existir. Os nossos dirigentes precisam encontrar uma maneira de manter essa base, de investir nessa base, de dar espaço, até para os profissionais que estão iniciando na área
como treinador, fisioterapeutas, enfim, de você buscar parcerias e abrir espaço também para a evolução dos nossos profissionais aqui. Eu fico muito feliz quando vejo que o time dedica uma parte dos seus recursos, dos seus investimentos, a partir de uma categoria de base que pode gerar depois receitas para o clube, e no momento em que os atletas conseguem subir para a categoria profissional, há também a economia, né, com salários e despesas com esses atletas que vêm de outra região, né? Parabéns ao Campo Grande por esse trabalho. De fato, em relação a essa situação de custo, o Campo Grande tem um custo bem menor, trabalha com esses jogadores há muito tempo, é bom que se diga. A maioria dessa garotada trabalha no sub-20 do Campo Grande, sub-17, sub-18. Então o Campo Grande tem toda essa organização e que facilita, de fato, agora no Campeonato Cearense, pegar os melhores, os que estão bem, digamos assim, para uma competição tão importante. E o Campo Grande vem desempenhando muito bem seu papel. Hoje é o segundo colocado e tem um jogo decisivo no próximo sábado que já pode selar a classificação do time para a segunda fase da terceira. O jogo vai ser aqui com o Anjo do Céu? Lá no Inaldão, no fim das 15 horas. Muito bem. Possibilidade de vitória já é bem maior, muito pelo fato também do Anjos do Céu ser o pior time do campeonato, né? O Campo Grande pode se aproveitar muito bem dessa situação e buscar um resultado bom, questão de saldo de gols. Enfim, o importante, claro, são os 3 pontos, mas uma boa vitória vai dar aquela tranquilidade a mais, né? Teoricamente, o do Céu é a equipe mais visível para o Campo Grande conseguir esses 3 pontos, conseguir esse jogo. Agora, teoricamente, porque futebol, a gente sabe só o que vai acontecer teórica e na prática, né? Vem demonstrando na prática também que é o pior time, né? Contra o Campo Grande, um jogo esse pode engrossar o caldo, a gente não sabe o que pode vir por aí, então a gente só pode, de fato, bater o martelo se foi fácil ou não depois que acontecer a partida. Vamos pro intervalo, João? Vamos sim, senhor. A gente volta já. Diga a hora. 18 horas e 40 minutos, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. A gente volta já. Daqui a pouco tem muito mais do Verdão com ele, com o querido Aloysio Vilar. A segunda etapa do projeto Vestindo Esporte da Prefeitura de Juazeiro do Norte entrega novos kits de uniformes esportivos. Só nessas 2 etapas do projeto já foram entregues 83 kits para equipes de futebol amador, futsal, vôlei, handball, basquete e arbitragens. A iniciativa contempla as principais associações desportivas do município, como Cadescor, ACA Juno, Liege e Ajuaf. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Vale Esportes, com o timaço da Vale FM. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM.
volta no Vale Esportes, no timaço da Vale FM, JF. Kilmer tá por aí? Tá já chegando. Tá já chegando ele? Ele chega já. Ele vem de Guanabara, vem? Ele pegou Guanabara. Pega o Guanabara e vem. É assim? Ele é Alanzinho coreano. É. Como é? Eu esqueci a letra. Pega o Guanabara e vem. Ele adora andar de Guanabara, né? Também quem não gosta, né? Aqueles ônibus. Os ônibus são muito bons. Double deck, embaixo é leite, em cima é extremamente confortável. Quem não gosta de pegar um Guanabara e vir, né, meu caro João Filho? Kilmer de Campos vai conosco. Mas antes do Kilmer de Campos, deixa o Kilmer aí. Ô, Kilmarço! Tudo bom, Kilmer? Tudo tranquilo. Mandaram um abraço pra você lá da Confederação Brasileira de Futebol, viu? Foi. Eu sei que você participou hoje. O pessoal que vai à Copa é que participou hoje desse evento, né? É, teve uma coletiva hoje da imprensa só pra galera que tá indo pra Copa do Mundo, né? A galera o pessoal credenciado. Pra pessoal que tá indo pra Copa do Mundo. E a gente teve a oportunidade de participar dessa coletiva. E nós, mais uma vez, nós fizemos uma pergunta, né? Nós fizemos nossa inscrição para fazer a pergunta e nós perguntamos ao Tite, viu, o Kilmer e os nossos ouvintes, em relação à mudança da preparação da seleção da última Copa, né? Porque eu sei que todas as Copas foram no meio do ano, mas eu me referi à última Copa, porque o Tite era o treinador, né, em 2018, dessa questão da mudança de meio do ano, férias dos atletas na Europa, fim de temporada dos atletas, para disputar uma Copa do Mundo, e esse ano uma Copa entre novembro e dezembro, no meio da temporada, né? Os clubes estão no meio da temporada na Europa. Boa parte dos atletas que disputam a Copa do Mundo das principais seleções atuam no futebol europeu, não é diferente a seleção brasileira. Dos 26 atletas que devem ir para a Copa, todo mundo acredita aí que pelo menos 20 deles atuam no continente europeu, né? Boa parte deles. E aí nós perguntamos ao Tite. Primeiro mandamos um abraço em nome de Juazeiro do Norte e a terra do Padre Cícero, Kilmer, e fizemos essa pergunta. Escuta aí o que foi que o Tite respondeu, não. Botou o César Sampaio para responder a nossa pergunta. Escuta aí. Bora. Boa tarde, Delton. Primeiro, também o agradecimento Ceará, Padre Cícero. Mas eu também, quando eu gosto de falar de espiritualidade, eu gosto de falar de religiosidade, eu digo assim que o Padre Cícero, Deus é o Deus de todos. Ele nos proporciona a todos nós ao aspecto da espiritualidade, e compete a nós termos princípios éticos, compete a nós termos competência, né? E não usar o nome de Deus em vão, né? Ou a nosso favor. Mas que ele ilumine a todos, que nós tenhamos a competência para poder fazer as coisas da melhor maneira possível, correta. César me ajuda na resposta, no contexto do período de Copa, ou quantos dias, são 10 dias só de preparação que a gente tem. Ele é muito pouco em relação à última Copa, que são 27, e mais um curto de 3 em 3 dias, né? Sim, é uma Copa atípica. Nós, em todo momento, né, nas datas FIFA anteriores, isso já ficou como uma responsabilidade nossa, né, não só nossa da comissão, mas dos atletas também, de nos prepararmos previamente, né, no sentido de que 10 dias é o período dentre as Copas que eu vi e participei, menor período possível, então dificilmente um atleta que não se preparar previamente vai ter condições, além do clima, enfim, da sequência de jogos, acúmulo de jogos com um calendário estreito, de chegar bem na Copa. Lógico que a base nossa é europeia, esses atletas em intertemporada teoricamente voltariam melhor, porém com esse acúmulo de jogos nem todos estarão. Alguns, penso eu, que podem logo na chegada precisar de alguns minutos, algo que nós já fazemos. Enfim, a gente já vem se adaptando a algum período, no mínimo há um ano, para essa Copa, e a gente tem visto já, né, no início da temporada essa performance dos atletas. Então a expectativa nossa ela é muito boa dentro de tudo que a gente vem construindo no período nosso, principalmente nas datas FIFA, né, com observações, com
alertas, com orientações, e temos nosso departamento de saúde, né, físico e fisiológico, que acompanha sempre muito próximo, né, o estado físico de cada um. Tu viu, Delton, que ele deu um carteiraço na gente, né? Tu viu que ele falou assim, que ele tem um lugar de fala, ele disse assim, vi e participei. Assim que terminou a resposta aqui, bem descontraída, né? Com a comissão técnica da seleção brasileira hoje, para os profissionais que estão se preparando para ir à Copa do Mundo acompanhar a seleção brasileira. Você lembra quantas Copas o César Sampaio jogou, Kilmer? O César Sampaio, eu me lembro da Copa, aquela Copa de 98, eu me lembro muito bem dele. Ele era titular em 98. Isso. Ele ganhou a 2002, né? Ele não estava na 2002? 2002 ele não estava no elenco do Filipão, não. Ele teve na 98. Aliás, além da descontração na tua pergunta e na resposta do César, o César foi bastante sensato, né? Conhece o jogo, conhece a seleção, conhece o futebol, viveu muito tempo nesse mundo e, é claro, acabou dando uma boa resposta. Agora, dia 7 estaremos nós, né, juntos, né, Deltado? Já está tudo pronto para a gente estar lá com a galera. Eu também já estou com os bilhetes visados, prontos. Eu desembarco no Rio no dia 6, às 23h50. Eu só lamentei uma coisa, Kilmer. É que com a mudança da programação da seleção brasileira, o Brasil conseguiu com a FIFA chegar à Copa do Mundo apenas na véspera da abertura da Copa, porque a FIFA, a princípio, queria todas as seleções dia 16 lá, que eu vou chegar bem antes. O Brasil mudou a sua, na verdade, a sua preparação. O Brasil passa primeiro por Turim, na Itália, dia 14, ao invés de sair daqui direto para Doha, no Catar, vai passar primeiro na Europa. Na verdade, jogadores da Europa vão se apresentar em Turim, lá na Itália. E o Brasil só vai para Doha dia 19. Ou seja, eu vou passar uma semana lá sem a seleção brasileira, porque eu já tentei hoje à tarde encaixar para ver se eu consigo chegar em Doha antes de Doha ir pela Europa. E tá muito complicado. Não tem como mudar a passagem mais a essa altura da ida para Doha, né? Eu ia tentar ir pela Itália com a seleção brasileira para depois acompanhar, obviamente, os primeiros dias de treinamento da seleção na Itália, mas tá bem complicado, embaçou tudo aí, acabou mexendo em toda a programação com essa mudança da seleção brasileira. Mas vamos tocar o barco, né, Kilmer? Mas enquanto isso você conhece o deserto, conhece os camelos, vai no Mar Vermelho. Né? Você botava os camelos. Eu que não queria conhecer camelo. Deus me livre. Camelo dromedário. Conhecer camelo. Diabo de camelo. Agora, no bom italiano, io preferisco non conoscere l'Italia. Olhar para um negócio cheio de areia, né? Um colega meu disse que prefere o jumento aqui do Ceará. ai. Vamos lá. Mas dia 7 eu e você estaremos no Rio de Janeiro. Eu chego na madrugada, viu, Deltado? Tá certo. Eu vou chegar antes de você. O seu voo chega de manhã, eu chego na madrugada. Você toma café e me espera, ou então eu espero para tomar café comigo. Pronto, eu vou esperar para tomar café com você. Tá certo, eu vou pagar. Se preocupe não que eu pago. Se preocupe não que eu pago. Eu sei disso, é por isso que eu vou esperar por você. Bom, o time do Fortaleza enfrenta sábado à noite em BH o América Mineiro. E esse time do América tem um sistema defensivo muito bom. Só para você ter uma ideia, ele só tomou 8 gols nesse retorno. É um time de defesa consolidada. E dos 8 gols que ele tomou, 5, é claro, foram agora das últimas partidas. O América já viveu melhores momentos. O Benevenuto e o Sacha desfalcam o Fortaleza no jogo de sábado. A delegação tricolor viajou agora à tarde, o pessoal via Aeroporto Internacional Pinto Martins, nesta quinta-feira, foi no finalzinho da manhã, rumo a BH para o jogo de sábado à noite, lá na bonita capital mineira. O Pedro Rocha, atacante, promete um Fortaleza agressivo contra o América Mineiro. O atacante do Leão do Pici conversou com a imprensa durante o embarque antes da viagem para BH, já no saguão do aeroporto Pinto Martins. Do lado alvinegro, o feriado de ontem, dedicado a Nossa Senhora Aparecida e a criançada também, foi de muito trabalho lá em Porangabuçu.
o vovô seguiu a preparação para o confronto direto contra o Cuiabá. Por que confronto direto? O Cuiabá é o primeiro da zona e o Ceará é o primeiro fora da zona. E esse jogo acontece aqui na capital no dia 16, na Arena Castelão, à tarde. O retrospecto, ainda bem que é positivo para nós, para o Ceará. O Ceará vai enfrentar o time do Cuiabá pela 5ª vez e nos últimos 4 jogos o Ceará não perdeu nenhuma para o time do Cuiabá. Em compensação, o Vozão marcou apenas 8 gols em 12 partidas do retorno. É o pior ataque do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão no retorno. E no Ferroviário Querido, o Ferrão busca um treinador. Raniel Ribeiro furou. Vivemos no mundo capitalista, quem paga mais pode mais, e ele foi para o Santa Cruz do Recife. Assim sendo, o Ferroviário agora busca um outro treinador. Segundo informações, o Ferrão teria 5 nomes na gaveta e dos 5, 1 já trabalhou no próprio Ferroviário. Ao vivo, Fortaleza, com notícias dos grandes aqui da capital, foi Kilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Valeu, Kilmaço, trazendo as informações direto de nossa O homem que adora o camelo. Aqui. É, rapaz, Kilmaço. Abraço, Kilmer. Grande abraço. Valeu, garoto, um abraço. Valeu, Kilmer. Do Kilmer, antes, deixa eu dizer, João Filho, Diga. que se você tá afim de colocar revestimento no seu carro, você tem que dar uma passadinha na Só Fumê. Você tá precisando colocar revestimento lá na sua casa, tem a janela de vidro, quer colocar, o calor tá grande, você quer então envelopar o veículo, cristalização do vidro, você tá querendo colocar aquelas películas de alta performance, que são térmicas, então fala com o doutor do Fumê, o Edilson. Seu Edilson. 988054899, lá na José Marrocos 408. Antes do Aloysio também, Diga. eu falo da pizzaria e hamburgueria Oval. Ó, Certo. pizzas, esfirras, lasanhas, beirutes, é uma delícia, vale a pena você saborear. Faz o teu pedido, 988429514, pizzaria e hamburgueria Oval, Delton Sá. Tá certo, meu caro João Filho. Deixa eu mandar um abraço pro amigo Lano Fumê. Um abraço amigo pro Lano. Outro dia, rapaz, o Lano me salvou, cara. O Lano me salvou, porque eu tava outro dia, parei o carro em frente ali ao Lano, porque eu fui pegar umas quentinhas lá em Rita. Sei. Aí quando eu fui, rapaz, o ônibus quis entrar lá, tava interditado e meu carro tava na frente. O Lano foi quem salvou, puxou o carro, senão ia... Caba do ônibus. Ia levar carro com tudo. O cabo do ônibus ia brigar comigo, caba do ônibus. Mas aí o Lano me ajudou lá. Carro quentinho, ia-se embora tudo. Oxe, tu é doido. Mas, comprar merenda lá em Rita. Pensa nas merendas boas, João. É boa? Onde é Rita? É, rapaz. Rita é na Rua Zé Marrocos. Ela tem uma merendazinha lá com aquelas carninhas moídas. Vamos levar a Luiz lá pra com comer? Cuscuzinho. Vamos. Com aqueles tomatezinhos alface. Eu adoro aquelas Cuscuz merendinhas, é bom. sabe? Um bifão doião assim É em bom cima. demais. Viu, João Filho? Um refrigerante bem geladinho. Bom ou com uma xícara de café com leite. Você que escolhe aí. Tá certo? Suquinho. Também, também. Tem um bolo mole lá bom, João. Eu gosto de bolo mole. Eu sou Bolo chegado. mole não, bolo mole é bom. Sou né, chegado não? bolo mole. Bolo mole com Você gosta de bolo Coca-Cola. mole, Luiz Vilar? Eu gosto. Bolo mole com Coca-Cola. É bom, bolo de Não. milho. Rapaz, É o meu preferido, bolo de milho. Eu tô esperando do meu amigo Edson da Boa Legal, tem umas 3 semanas que eu pedi a ele um bolo de cenoura com chocolate e um bolo mole, mas até hoje não chegou. Edson da Boa Legal não quis conversar comigo mais São não. muitas encomendas, rapaz. Mas Não, ele, não quis ele mais vai, conversa ele vai comigo, não. chegar. Ele tá com raiva de mim, não sei Abraço o que pro eu Edson fiz com da ele. Boa Legal. Não sei o que é que ele fez comigo, rapaz. Ou Futuro você vereador. fez com ele, né? Futuro. Então, eu não sei. Foi o que eu fiz com ele, foi isso que eu disse. Futuro vereador da Barbalha. Da Barbalha, rapaz. É, mas aí rapaz. um bolo de cenoura com chocolate e o bolo mole, ele não quis conversa comigo, não. Mas ele vai chegar. Tô até hoje esperando, rapaz. Ele vai chegar amanhã. Você não vem pro programa, aí Aí chega, vocês comem. É. Aí você dança. Não, mas eu quero é comprar, ele sempre me vende. Eu tô entendendo? Eu vim comprar, não pedi não. Só eu quero pedir pra pagar. E ele não quer conversa comigo. Meu dinheiro não vale mais não, Aloysio. Quer conversa Será? comigo mais não. Quer, não vale não. Acho que eu devo ter dado uma nota falsa a ele. Ô, Aloysio Vilar. Fala oi, mais do JF. Icasa, o povo quer lhe ouvir. Muito bem, João Filho. Então a gente volta aqui no Vale Esportes com as informações da equipe do Icasa e destacar para o torcedor que os ingressos já estarão amanhã em Juazeiro do Norte para a partida Icasa e Floresta pela Taça Fares Lopes. A carga solicitada pela diretoria, Delton e João Filho, é a mesma do jogo anterior contra o Guarani de Sobral, que foi de 3.000 ingressos. E os valores também permanecerão.
R$20 nas arquibancadas para qualquer setor, seja ele leste, oeste ou norte. Lembrando que o setor sul é destinado para os visitantes. E nas cadeiras premium, R$40 com meia de 20, além dos camarotes no valor de R$50. Então a diretoria vai permanecer, né, com essa promoção, né, com esses ingressos especiais no valor de R$20 para o jogo contra o Floresta. As vendas terão início amanhã às 13 horas no CT Praxedão e também nas farmácias Fernandes. 13h no Praxedão e também nas farmácias. Pelo menos é essa a informação que a diretoria repassa. Esperamos que realmente chegue amanhã, né? Porque semana passada anunciamos na quinta-feira também e os ingressos só chegaram no sábado. Esperamos que dessa vez não atrase para o torcedor poder ter acesso de forma antecipada a esses ingressos. Já no sábado e no domingo, os ingressos serão vendidos a partir das 9 horas da manhã, também na Arena Romeirão, na bilheteria de número 1. Então, para o torcedor ficar atento aos horários, tá? Amanhã, 13h, no CT e nas farmácias, e sábado e domingo, a partir das 9 da manhã, na Arena Romeirão, bilheteria de número 1. É bom que o torcedor possa se fazer presente, né, Delton e João Filho, já que a equipe vem de derrota, mas ainda tem muita coisa para acontecer nesse campeonato, né? São 5 jogos pela frente, a equipe pode reverter essa situação, inclusive ser campeã, bicampeã aí em sequência, né, da Fares Lopes. Então esperamos também. E para ser bicampeã tem que ganhar no domingo. Em casa, né? Tem que ganhar. Fazer valer os pontos em casa. Se não ganhar, não vai para lugar nenhum. Isso, contra o Floresta, contra o Maracanã também, na sequência. Aí o torcedor tem que ir para lá para empurrar, é? Isso, tem que ir, tem que motivar. E amanhã a equipe volta a trabalhar no CT Praxedão às 3h30, trabalho técnico-tático comandado pelo Leandro Campos, e a diretoria promete anunciar novos reforços. Estamos aí, viu, Delton, na expectativa para saber quem serão esses jogadores. Ainda restam quantas partidas, Aloysio? São 5. 5 jogos pela frente. 3 já se foram, né? São 8 jogos. Final de semana termina os jogos de ida, podemos colocar assim, né? Os jogos de ida. Cada um completa a primeira sequência de 4 jogos. Porque tem aquela questão, por ser um número ímpar, né? Todo mundo folga. Aí o Icasa jogou dia 28, só voltou a campo contra o Guarani de Sobral. Ou seja, o Maracanã já terminou os jogos de ida, está de folga no final de semana. Por isso que o Icasa, se vencer, fica a 2 pontos do Maracanã, que é depois o próximo adversário. Em casa. Olha a importância de ganhar. O Maracanã vai folgar nessa rodada? É a última. Ele já jogou as 4. É como se fosse o fim do turno para ele, né? Então ele já jogou as 4 dele de ida. Aí se o Icasa ganha, o Icasa vai a 6. Aí o Icasa já pega na próxima sequência, também no Romeirão, o time do Maracanã, que hoje é o líder. Ele já ultrapassaria aí o Maracanã. A importância da presença do torcedor, consequentemente, para que o time possa vencer, porque é o único resultado que interessa. Né? E a diretoria solicitou a mudança do horário de todas as partidas no Romeirão. Todas elas serão às 5 da tarde, viu, Delton? Assim como era. Muito por conta da temperatura, né? Infelizmente, tá a alta temperatura tá complicada. Né? Pode mandar um abraço pra Pelado no crack? Abraço, Pelado. Ele me ligou aqui, me deu um toque, rapaz. Não deu pra ouvir o seu áudio, Pelado, mas um abraço pra você, viu? Ô, João Filho. Senhor. Você já bebeu com o Leléu do mercado alguma vez? Sentou à mesa com ele? Rapaz, sentar à mesa não, mas restaurante, sentar à mesa, que eu tô dizendo. Não. Sentar assim pra beber, não. Pra beber com o Leléu, nunca. Já bebi com o Leléu em uma festa. Tu sabe que Leléu é assessor do homem, né? É, rapaz. Leléu é assessor do deputado. Tenho que retomar os meus contatos com o Leléu do mercado, rapaz. Tem. Leléu é assessor do homem. Foi uma festa, um show que eu tava com o Leléu lá no Parque de Eventos Padre Eu vou dizer um negócio pra você. Pense num negócio bom, eu acabo de sentar à mesa com o Leléu num bar, num restaurante. Leléu a gente ele é famoso demais, homem. Ele bota aquele chapéu dele, aí grita, ai meu Deus, aí o povo pensa que é Toca do Vale. Aí vai pra lá e o povo tudo tirando foto, é tudo pedindo autógrafo. Aí começa o povo, paga uma cerveja pra ele, uma dose de uísque, não sei o quê, e a gente vai no embalo com ele. O bicho é famoso, viu, João Filho? Rapaz, pensa num negócio bom, eu acabo de sentar à mesa com o Leléu. Eu gosto muito Eu só fiz isso uma vez, rapaz. Doido pra ele me chamar de novo, pra gente ir ali pro bar, sentar à mesa com o Leléu. O cara paga bem pouquinho, viu, Luiz? Convite Delto, Leléu. Ele ganha petisco, o povo manda pra ele, que ele fica lá, ai meu Deus, aquelas histórias todas, imitando Toca do Vale, cantando igual a Toca do Vale, aí pronto. Vamos mandar na cola dele, então. É, né? Ih, rapaz, tá enxerido. Tá desse jeito em bebida. Tem que aproveitar as oportunidades da vida, né? Madruguinha, tu ouviu, né, Madruguinha? Alô, Leléu do mercado, aquele abraço. Programa Leléu. Eita, Leléu. Gosto muito do Leléu. Ontem só deu ele lá na festa do Yuri lá. Foi? Só deu, Leléu? Só deu ele lá.
Pensa que... E Toca do Vale tava lá ontem também, né? Toca do Vale tava lá. Ele tá pensando que o povo queria saber de Toca do Toca Vale. do Vale em cima e embaixo. Jonas Esticado pediu pra ele sair do camarim, que o povo queria tirar foto, era com ele, não era com o Jonas, não. Pois é, rapaz. Lelé é moral demais. Assessor do deputado do Yuri. Tá bem demais, tá não, Lelé? Ô, Delton, ai, meu Deus. Uma informação do futebol internacional. Diga. Marcelo Gadiardo, treinador do River Plate, após 8 anos, anuncia a saída do clube. Não será mais o técnico do River Plate da Argentina, Marcelo Gadiardo, treinador que marcou época aí no futebol argentino, como jogador também, na minha opinião, foi um jogador de muito boa qualidade. E agora os interessados podem procurar aí o argentino Marcelo Gadiardo, que não treinará mais o River Plate da Argentina. Falando ainda de futebol internacional, a final da Libertadores está chegando. Após 5 anos, Delton, um treinador brasileiro voltará a conquistar a Libertadores. A gente sabe que Dorival Júnior, técnico do Flamengo, e Luiz Felipe Scolari, do Atlético do Paraná, serão os treinadores que estarão comandando seus respectivos clubes. O último treinador brasileiro que conquistou a Libertadores foi Renato Gaúcho, em 2017, quando o mesmo era treinador do Grêmio de futebol porto-alegrense. Foi a última vez que um treinador brasileiro conquistou. 2018 foi o Marcelo Galhardo, 2019 Jorge Jesus, 2020, 2021 Abel Ferreira, 2 portugueses, e agora em 2022 voltaremos a ter um treinador brasileiro a ser campeão da Libertadores. Pois é, tá certo, meu caro João Filho. Vamos embora? Tem um jogo hoje, Série B, né? Operário do Paraná e Brusque de Santa Catarina. Pronto, tá certo. Então, grande abraço a todos. O Vale Esportes volta amanhã às 18 horas. Um grande abraço e até lá. Valeu, gente. Um grande abraço. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Você está ouvindo ZYC